Recentemente a gente fez um vídeo falando das top 5 empresas do setor de energia que a gente achava interessante estudar pensando em investimento a longo prazo. E a gente falou da Eneva, mas não tinha nenhum vídeo só sobre a Eneva, ou falando do modelo de negócio, ou analisando os resultados da empresa. Então, para pagar essa dívida hoje, o vídeo vai ser sobre a Eneva. Vamos passar um pouquinho pelos resultados do primeiro trimestre de 2024 e também falar para vocês qual é a tese, qual que é a visão para a empresa pensando a médio e longo prazo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui que ajuda bastante a crescer e a chegar a mais investidores. Eu falei para vocês no vídeo sobre as 5 empresas que a Eneva ela passou por um turnaround, então era uma das empresas do grupo X, então deu muita coisa errada no início aqui da história da Eneva e a gente precisa desconsiderar porque essa empresa aqui ela não existe mais. Então, a gente precisa considerar o histórico ali a partir de 2016, 2017, que outras empresas, outros grupos de investidores entraram no controle da Eneva para mudar ela de patamar, mudar ela de setor, enfim, fazer uma transformação, um turnaround que começou ali por volta de 2016 e ela deu um retorno aqui de 330% até então. Se a gente pega outras queridinhas aqui da bolsa, vocês vão ver que a Eneva não deixou nada a desejar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Equatorial e a Engie, que são empresas que o pessoal gosta bastante no setor de energia, ou até mesmo a Taesa. Vamos pegar aqui a Taesa para vocês verem, né? Então a Taesa, Taesa 11 aqui, né? Vocês vão ver que a Taesa deu um retorno um pouquinho acima aqui no período selecionado do que a Eneva, mas a Eneva deu mais retorno do que a Engie, mais retorno do que a Equatorial. Então eu quero explicar para vocês o porquê disso e o que é a empresa hoje, como que ela ganha dinheiro e o que esperar para ela no médio prazo. E quem é a Eneva? Ela tem uma parte aqui no site de RI que é Quem Somos, que explica bem o que ela faz, o que ela é. E basicamente ela tem 3 grandes frentes hoje. Ela tem a parte de exploração e produção, principalmente de gás, né? Então uma empresa que explora e produz gás para geração de energia. Então ela tem os campos produtores lá, o campo de Parnaíba, no Maranhão, Amazonas. Tem as bacias do Paraná, que ela venceu leilões recentemente para exploração. Então ela basicamente compra ali o direito de explorar uma terra, enfim, para ver se tem gás ali. E se tiver gás, ela produz isso para geração de energia nas termoelétricas. Então ela é uma empresa focada, né, totalmente ali em termoelétricas. Então ela tem a geração de energia, então ela faz a exploração e produção do gás. Com esse gás, ela gera energia, então ela tem a capacidade de geração de 6,3 gigawatts de energia, principalmente em termoelétricas e 80, 90% ali a gás, né? Ela também tem um pouquinho ali de carvão, mas é mais terciário na geração de resultado da empresa. E ela tem também soluções em energia, principalmente no mercado livre de energia. Então ela é uma das atuantes do mercado livre, comprando e vendendo energia no mercado, produzida ou até mesmo não produzida. E ela aumentou essa exposição, principalmente depois da aquisição ali da Focus Energia, que era uma empresa listada na bolsa, que tinha projetos de geração de energia solar e atuava bastante no mercado livre de energia. Trouxe essa expertise também para a Eneva. Então ela atua basicamente nessas 3 frentes: na exploração e na produção de gás, na geração de energia a partir dessa produção de gás e na venda no mercado livre, né? Parece que é 3, mas tá tudo junto num só. E uma coisa muito interessante, única e uma grande vantagem da Eneva é o modelo de geração de energia dela, que é o R2W, Reservoir to Wire, que eu também expliquei no outro vídeo. Basicamente, a Eneva é a única empresa que ela tem a exploração e produção do gás natural aqui no solo, por exemplo, lá em Parnaíba, e ela tem gasodutos próprios para levar esse gás até as usinas termoelétricas. Então, ela barateia demais o custo de produção dessa energia, que por consequência reduzem o custo de despachamento, né? Então ela é mais despachada porque ela consegue oferecer um custo menor para o sistema elétrico de energia. Então sempre vão preferir despachar as usinas da Eneva porque ela tem um custo menor. Então é muito positivo para ela. Normalmente as outras empresas precisam importar gás de algum outro canto do país ou até fora do país, levar para a termoelétrica dela e aí sim, transformar em energia. E a Eneva, né, boa parte ali da produção dela é nesse modelo R2W, ela está expandindo para as usinas que ainda não tem, né? Ela também faz, né, a liquefação do gás, consegue transportar esse gás liquefeito para outras usinas para ser gerada energia em outro lugar, até mesmo em outros clientes dela. Então, é uma empresa bem interessante. E falando rapidamente dos ativos da Eneva, ela tem 6,3 gigawatts de capacidade instalada, com quase 6 gigawatts de pipeline de projetos. Então, a empresa vai praticamente dobrar aí no médio longo prazo já de valor de CAPEX implementado. Então, ela tem um foco muito grande na região norte do país, norte e nordeste. Então, ela tem um complexo do Azulão, que tem vários projetos de expansão. Hoje tem 141 megawatts, mas vai passar de 1 gigawatts
de capacidade instalada depois dos projetos todos finalizados. O Complexo Parnaíba, que é o carro-chefe da empresa, que é onde já tem o RD2W funcionando, enfim, tem quase 2 gigawatts ali, tem um pouquinho de expansão acontecendo. Tem P100 também, com quase 1 gigawatt aqui. Tem o Complexo Futura, que fica na Bahia, que são os ativos também da Fox Energia. Tem a Bacia do Paraná, que é onde ela fez aquisição lá dos leilões para explorar, para ver, né, se tem gás ali para poder produzir. Muito provavelmente vai ter, isso daqui também vai ser um ponto positivo para a tese. A Celsi, que ela também comprou recentemente, então foi uma transação de EV de quase 10 bilhões de reais e uma capacidade instalada de 1,6 gigawatts também de termoelétrica, fica aqui também no nordeste do país. E tem também a GGTF, que foi uma aquisição também de uma usina geradora de energia a gás, né, gás natural, como está escrito aqui. Na época, 431 milhões de EV da transação, né, avaliada a transação, 327 megawatts de capacidade instalada e ficava em Fortaleza, se eu não me engano. E é uma aquisição bem recente, acho que foi em 2022, se eu não estiver falando nenhuma besteira. Então, esse é a visão geral dos ativos da empresa. Então, ela é bem diversificada e ela cresceu bastante nos últimos anos. A gente consegue ver o crescimento que ela teve de 2017 para 2022, mais ou menos quando a gestão arrumou a casa. Então, ela tinha um valor de mercado de 4,4 bilhões, chegou a quase 19 bi em 2022. Daqui a pouco a gente vê como é que está hoje, mas na época foi um crescimento de 330%. A capacidade instalada dela saiu de 2 GB para mais de 6 GB, então triplicou aí a capacidade instalada. As reservas de gás condensado saíram de 18, quase 19 bilhões de metros cúbicos de gás para 47 bi, né? Então, assim, um crescimento absurdo. O EBITDA, vocês vão ver que não teve uma expansão tão relevante assim, saiu de 1,4 para 2,1, porque ela estava focando em aumentar a capacidade dela de geração, capacidade de geração futura de caixa dela, então vai muito investimento. Vejam que ela jogou aqui quase 9 bilhões de CAPEX entre 2017 e 2022, então ela vai comprando muita coisa, vai investindo, e o dinheiro ainda não entrou, né? Pelo menos até 2022 ainda não tinha entrado. Vocês vão ver que o EBITDA só do primeiro trimestre de 24 foi 1 bi. Se a gente analisar, já dá 4 bilhões, o que daria aqui uma multiplicação de quase 4 vezes EBITDA entre 2017 e 22. Claro que não foi 4 vezes, né? Foi um pouquinho menos ali, 3 vezes e meio, enfim. Mas já daria uma multiplicação bem maior do que esse 50% que está aparecendo aqui. O ROI saiu de 1,5 para 5, então foi uma mega de um turnaround. O BTG estava envolvido nisso aqui também, né? Para vocês terem uma ideia. E também o volume aqui de mercado, de negociação diária, cresceu bastante, o que, querendo ou não, ajuda ali para redução de risco da tese e permite que novas empresas, novos fundos e novas pessoas investam na tese da empresa. E antes da gente partir para o resultado do primeiro trimestre de 24, somente explicar rapidamente como que a Eneva e outras empresas de termoelétrica ganham dinheiro. Basicamente, elas têm uma remuneração fixa, então os ativos dela vão ter uma remuneração que sempre vai acontecer, né? Ela sempre vai receber esse dinheiro, independente se a termoelétrica é acionada ou não. E nos momentos onde a termoelétrica é acionada, ela ganha dinheiro pelo acionamento da termoelétrica. Obviamente que acionar a termoelétrica tem um custo, então ela não vai só ganhar dinheiro líquido e ficar feliz com isso, ela tem que pagar custos e despesas do acionamento, mas em tese, quanto mais ela aciona a termoelétrica, mais dinheiro ela ganha, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver desde 2021 a 2022 ali, durante aquele momento de crise hídrica, o que aconteceu, então, 17% ali da geração de energia em junho de 2021 era termoelétrica e caiu para 9%. Então, conforme a necessidade de acionamento das termoelétricas vai caindo, as empresas de termoelétrica vão ganhando menos dinheiro. E quanto mais acionamento, ou seja, quanto mais crise hídrica, quanto mais necessidade de acionar as termoelétricas, mais as empresas vão ganhar dinheiro. E é por isso que quando a gente olha o resultado da Eneva lá em 2021, né, vocês vão ver que a receita saiu de 3 bi para 5 bi. Esse outro crescimento aqui veio de aquisições, etc. Mas lá em 2021, esse aumento de resultado dela, de EBITDA, de lucros, etc., veio porque estava acionando demais e isso deu uma amenizada, né? Porque tem chovido mais do que a média aí nos últimos 2 anos, né? Pelo menos desde 2023 a gente não tem tido tanto problema. Então, a gente vai ver que a Eneva teve digamos assim, um estacionamento ali de resultados justamente por conta desse fator climático, mas ela continua gerando ali aquela receita, de certa forma, garantida, simplesmente por ter os ativos. E agora sim, falando do resultado do primeiro trimestre de 2024, uma queda de receita de 18% frente ao ano passado, chegando a 2 bilhões. Não foi por conta da questão climática que eu comentei, dessa vez foi por uma questão de que no ano passado ela teve um não recorrente, então quando a gente tira isso da conta, que é o que ela trouxe aqui no slide na apresentação, era para no ano passado ela ter tido um EBITDA
ajustado de cerca de 962 milhões, justamente porque ela teve um aumento na receita que foi não recorrente. Então, aqui olhando o resultado, vocês vão ver que o EBITDA ficou menor do que o ano passado, né? 6,8% menor do que o ano passado. Mas se a gente faz esse ajuste, tirando esse não recorrente do ano passado, ela teria tido um incremento de 127 milhões no EBITDA. Então teria tido um EBITDA até melhor. Isso porque ela teve uma receita parecida com a do ano passado, né? Um pouquinho abaixo, mas ela caiu, teve uma queda bem relevante de custos, né? Então o custo de compra de energia, o custo da operação também caiu bastante, que é o 33%. Então ela conseguiu não só ter margens, manter margens, como ela conseguiu, na verdade, melhorar a margem frente ao ano passado, mesmo tendo uma queda de receita. Depreciação veio muito em linha, despesas operacionais também muito em linha com o ano passado, então o EBITDA teria vindo melhor. O problema da Eneva é que ela cresceu, como eu mostrei para vocês ali, a capacidade instalada mais do que triplicou, fora as aquisições da Celsius e outras aquisições da Focus, e ela precisou de dívida para fazer essas aquisições. Então saiu de uma dívida líquida de 5 bi em 2020 para quase 18 bilhões agora em 2023. Isso pesa bastante no resultado financeiro, que veio 707 milhões negativos, praticamente consumindo quase que um terço, 2/3 ali do EBITDA da empresa, deixando um resultado líquido aqui no período, por conta dos impostos, de 66 milhões, então uma queda de 70%. É ruim, né? Então ninguém gosta de ficar dando tanto dinheiro assim, pagando tanto dinheiro assim em dívida, mas é aquilo que eu comentei, né? Então ela gastou esse dinheiro todo, foram 9 bilhões só entre 2017 e 2022, para adquirir esse tamanho que ela tem hoje, e agora, teoricamente, ela vai começar a gerar mais caixa, a liberar mais caixa, a reduzir essa alavancagem e ter um tamanho muito maior, o que, com o passar do tempo, com os projetos entrando em atividade, ela vai gerar ainda mais caixa, e esse efeito de desalavancagem deve acontecer muito mais rápido, talvez até do que o mercado está prevendo. E a gente já vê um pouco desse efeito nesse resultado, onde ela gerou aqui 1,1 bilhão de caixa operacional, um crescimento de 330% frente a 2022, e o melhor trimestre, aí já são quase 3 trimestres seguidos de uma geração próxima a 1 bilhão, tudo leva a crer que ela vai continuar assim no curto e médio prazo, e aí ela consegue desalavancar de uma forma muito rápida, né? Vejam como foi em 2023, foram números bem menores. No primeiro trimestre de 2023, ela gerou aqui metade do caixa operacional que ela está gerando agora, então não permitia essa desalavancagem tão rápida. Isso vai acontecer a partir de 2024, 2025, na minha visão. Então, quando a gente olha aqui o fluxo de caixa operacional da empresa, geração de 1 bilhão, o fluxo de caixa de investimento de 600 milhões, então ainda está investindo, mas já sobra uma graninha, né? Já sobra aqui 500 milhões para ela reduzir o principal da dívida dela, né? Então reduz ali por trimestre, por exemplo, se ela conseguir reduzir por trimestre 500 milhões da dívida dela, ela vai reduzir a dívida ali em 2 bilhões por ano, e ainda gerar caixa, e daqui a pouco ela para de investir, então ela começa a fazer sobra-caixa no caixa dela, no caixa da empresa. Então o saldo dela não reduziu tanto, saiu de 2,5 bi para 2,3. Então continua tranquilo, na minha visão, fora que é uma empresa que tem um endividamento muito de longo prazo, então ela tem 2,4 de caixa, sendo que 1,7 é para esse ano, ela consegue alongar, né? Então ela aumentou o prazo da dívida dela de 5 anos para 5,6 anos, né? O prazo médio da dívida dela. A dívida EBITDA segue controlada, próximo a 4 vezes. Frente ao ano passado teve uma queda, mas frente ao fim do ano passado, próximo a 4 vezes. E um outro lado positivo é que ela tem trocado ali o custo da dívida dela, tem focado cada vez mais em ter um custo linkado ao IPCA, que é o que remunera ali os ativos dela. Então ela começa a ter uma dívida mais linkada com a geração de caixa dela, e o IPCA hoje mais barato do que o CDI, porque o CDI está nas alturas. Então ela conseguiu baratear a dívida dela, conseguiu aumentar, né? A maior parte da dívida dela é só para depois de 2028. E como eu disse, ela vai começar a gerar bem mais caixa a partir de 2024, 2025, com esses projetos entrando em operação, e isso vai permitir uma desalavancagem muito rápida. Falando em custos, né? Em bases comparáveis aqui, o custo operacional dela caiu 19 milhões aqui frente ao ano passado. As despesas gerais e administrativas também muito controladas frente ao ano passado. Então a Eneva fez tudo o que era necessário para ela chegar aonde ela está agora, e já tem tudo para rodar ali bem mais redonda a partir de agora, gerando caixa, reduzindo dívida, sem precisar crescer, sem precisar de aquisição. O que ela tem passado para o mercado é que a maior parte do que ela queria fazer já foi feita, pelo menos nesse ciclo. Talvez ela entre no novo ciclo de investimentos, mas imagino eu que vai ser mais daqui a alguns anos, e que agora ela vai fazer uma
uma readequação, né? Vai voltar a ter uma companhia mais estável, mais estabilizada, para depois pensar em crescer de uma forma mais agressiva. E falando aqui sobre a tese da Eneva, ela traz 6 desafios estratégicos no médio e longo prazo. Eu pontuaria 2 que eu acho que são os mais relevantes aqui para a empresa, que é estender o ciclo de vida dos ativos atuais e replicar o R2W em outras geografias. Então, aonde ela não tem aquele modelo integrado, que é uma vantagem competitiva tremenda, ela vai levar esses projetos para lá e vai ser muito bom para a tese. E também estender o ciclo de vida dos ativos, que alguns deles já vencem os contratos em 2032 e ela precisa renovar esses contratos, mas a gente acredita que isso vai acontecer. Afinal de contas, é muito difícil você ter uma transição energética sem a segurança energética que a Eneva traz para o sistema. Então hoje, como ela tem esse modelo único e tem um custo muito baixo, e ela tem as termoelétricas que podem ser acionadas a qualquer momento, isso traz muita segurança para que as outras empresas invistam em fazer a transição energética. No Brasil, boa parte da nossa energia já é limpa, né? Já é renovável, então a nossa transição vai ser mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa vai ter um aumento de capacidade instalada aqui muito focado em energia eólica e energia solar. E quando não tem muito vento, ou não tem muito sol, ou não tem muita chuva, muito provavelmente a gente vai ter problemas como a gente teve em 2021, de o preço da energia subir demais. Então acho que ficou claro, depois daquela seca que a gente teve, que não dá pra gente ficar sem as termoelétricas, porque senão a gente corre risco aí de apagão e de outras coisas que podem acontecer. Então a Eneva, na nossa visão, é essencial e ela deve ter essas renovações a preços muito bons. E a outra parte que eu julgaria aqui muito importante no médio e longo prazo é a comercialização de recursos energéticos e desenvolver novos modelos de negócio. Então a Eneva tem feito novas linhas de negócio, exportação de gás, né, para a Argentina, venda de gás para grandes clientes, né, Vale, Suzano, e ela tem aumentado essas capacidades de gerar novos negócios, novos serviços, novos produtos, e isso tem melhorado também bastante a tese, tá? Lembrando que, apesar de ser uma tese de energia, não é uma tese de dividendos. Então a Eneva ela tem até mesmo prejuízos acumulados que não permitem ela pagar dividendos, e ela tem essa dívida um pouco mais pesada no balanço dela. Ela tem uma boa parte da receita dela que é variável, então não é aquele case igual a Taesa, igual a Transmissão Paulista, a Alupar, que são mais simples de dividendos. Mas no futuro, né, depois, eu acredito que daqui a uns 3, 4 anos, com essa redução de endividamento, com a empresa já com os ativos em pleno funcionamento lá para 2030, com essa incerteza dos contratos já saindo da tese, ela volte a pagar bons dividendos, depois de vários lucros acumulados, óbvio, ela volte a pagar dividendos no longo prazo, né, e se torne uma tese de dividendos. No momento ainda é uma tese de crescimento, ela ainda tem muito a crescer, como eu mostrei ali, tem vários projetos em andamento, né, eu estou tentando encontrar qual que foi aqui, ó, 5,9 gigawatts de pipeline de projetos. Então tem bastante projetos em andamento de construção, de colocar em andamento e aquisições para integrar. Ainda vai demorar um tempo, aí, uns 3, 4, 5 anos para isso tudo acontecer. E aí depois disso, eu acho que a empresa volta a falar de dividendos. Mas mesmo assim é um case muito interessante, é um case de crescimento, e é um case que, apesar de ter subido ali cerca de 100% nos últimos 5 anos, a gente ainda enxerga bastante potencial pensando médio e longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje sobre a Eneva. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu comentário aqui falando o que você achou da Eneva, se você investe na empresa, se você gostou do vídeo, recomenda também para amigos investidores para ajudar o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo. E lembrando que esse vídeo não foi uma recomendação, mas se você quiser saber as nossas recomendações, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo, uma lista de espera, onde a gente divulga cupons lá para você assinar e se tornar um assinante GA Pro e ter acesso às nossas carteiras recomendadas. Carteira de dividendos, fundos imobiliários, carteira alfa e nossa carteira global. Então, se tiver interesse, clica lá, fica na lista de espera, que todo começo de mês, mais ou menos, a gente lança ali um cupom para você assinar e se tornar um membro ali GA Pro. Agora sim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.